paz, irmãos. Estou grato a Deus por essa vasta oportunidade de poder pregar a palavra de Deus. Muito feliz mesmo, de coração. Quero compartilhar um texto nesta noite de hoje. Abra sua Bíblia comigo. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, verso 17 ao 20, para a nossa breve meditação. Será o texto que nós tomaremos por base para a mensagem desta noite, amém? Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 15, verso 17 a 20. Muito grato, pastor, pela oportunidade, Deus lhe abençoe. A versão que eu estou utilizando é NVI, mas o sentido é o mesmo. Está escrito assim no versículo 17 da carta de Paulo aos Romanos: se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Verso 18 diz assim: consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz a vida a todos os homens. Versículo 19 diz assim: logo assim, como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem, muitos serão justos. Verso base para a mensagem da noite, versículo 20 diz: a lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Amém? Meus irmãos, a carta de Paulo aos Romanos, ela é maravilhosa. Eu tenho a carta de Paulo aos Romanos como uma obra-prima. A carta que ele escreve de uma forma perfeita, ela é muito importante, se não a mais importante de todas as epístolas pastorais do apóstolo Paulo. Ela é considerada pelos teólogos e também pelos estudiosos como catedral do cristianismo, ou também como enciclopédia do cristianismo, devido à abrangência de conteúdos doutrinários. O apóstolo Paulo, que é o escritor dessa carta, ele começa dizendo no capítulo 1, algumas partes e verdades que ele cita no capítulo 1, do verso 1 ao verso 5. E essas verdades são tomadas como verdade para a igreja de Deus que ele escreveu aos romanos. No capítulo 1, ele diz assim, que o evangelho que ele prega não é o evangelho que foi criado por uma pessoa qualquer, mas que o evangelho que ele prega é o evangelho de Deus. No versículo 2, o apóstolo Paulo diz que esse evangelho que ele transmite a todos os cristãos, seja de Roma ou seja de Jerusalém, é o evangelho que é feito por uma promessa, e que essa promessa se cumpriu na pessoa bendita de Jesus, que é Deus. O versículo 3 do capítulo 1, ele diz que o evangelho que Paulo prega é sobre a pessoa bendita de Jesus, que é Deus. No verso 5, ele diz que é pelo evangelho que ele prega que Jesus chama os pecadores à glória de Deus. E o mais interessante é que no capítulo 1, ele confronta o pecado dos gentios. Ele confronta o pecado de todos os pagãos e gentios que estavam aprendendo e que aqueles que haviam se desviado da presença e da palavra de Deus.
Ele confronta o pecado dos gentios, pois havia pecado de idolatria, o pecado da homossexualidade, o pecado da blasfêmia, o pecado da lascívia. E ele confronta o pecado dos gentios e dos pagãos de uma forma que agradou os judeus. Há algumas pessoas que defendiam a retirada do capítulo de número 1 de Romanos, por conta da forma agressiva que Paulo falava dos pagãos e dos gentios. Os judeus se alegraram, porque acreditavam que teria uma possível mudança de mente do apóstolo Paulo acerca da salvação aos gentios, porque pelos judeus, os gentios não teriam essa oportunidade de serem salvos. O capítulo de número 2 começa de uma forma muito interessante. Ele fala como Deus irá julgar a todos, não só os judeus, mas também os gentios. E aí que começa a ficar estreito para os judeus. Porque no capítulo número 1, eles se alegraram, porque Paulo estava apontando e condenando o pecado dos gentios. Mas agora no capítulo 2 de Romanos, Paulo chega e começa a falar do pecado dos judeus. E aí ele começa dizendo de como Deus irá julgar. Ele diz assim, que Deus ele julgará tanto os judeus quanto os gentios mediante a lei. Os gentios serão conforme aquilo que foi lhes revelado. Os judeus serão julgados mediante a lei. O capítulo 2 do verso 12 diz assim: todo aquele que pecar sem a lei também perecerá. Todo aquele que pecar sob a lei, pela lei, esse será julgado. Em ambos os casos, tanto dos judeus quanto dos gentios, eles não garantem a salvação, não só pela lei, porque eles não cumprem e não seguem, eles desobedecem à lei. Então, em ambos os casos, é Cristo o fundador da salvação, não a lei e nem aquilo que lhe foi revelado, mas pelo que Cristo fez na cruz do Calvário. Isso pega desprevenido os judeus, porque na mente dos judeus, eles queriam ser salvos, mas eles não queriam que fosse somente por Cristo. Eles queriam que as suas obras e a sua conduta tivesse participação nesta salvação. O apóstolo Paulo começa a falar no capítulo 2 sobre isso, sobre eles terem a lei e não obedecer à lei. Eles receberam a lei, é um povo bendito, é um povo que foi escolhido por Deus, criado por Deus, para receber a lei e a palavra, e mesmo assim não seguiam, e eles desobedeciam à lei. O apóstolo Paulo, no capítulo 2, ele falou do pecado dos judeus de uma forma que não agradou os judeus, porque ele falou do pecado da idolatria, da lascívia, do desvio espiritual, pois os judeus ainda não tinham se reconectado com a pessoa bendita de Jesus. Cristo ainda estava se revelando a eles, mas após a sua morte, alguns o receberam e mediante a sua fé foram salvos. O apóstolo Paulo, para mim, de todos os apóstolos, ele é o mais interessante, ele é o mais inteligente, porque ele primeiro vem, afronta os gentios e os pagãos, falando que eles pecaram. No capítulo 2, ele vem e fala do pecado dos judeus, dizendo que assim, olha, os gentios pecaram, mas vocês, judeus, também pecaram. E aí ele vem de uma forma inteligente, de uma forma completa, de uma forma perfeita, como alguém cheio do Espírito Santo, e aí ele unifica o pecado dos gentios e dos judeus, e aí ele diz assim, porque todos pecaram, e destituídos estão da glória de Deus. Olha o tamanho da inteligência do apóstolo Paulo a abordar um assunto muito difícil, porque apontar o pecado de alguém não é algo fácil. Já disseram os profetas que sofreram mediante a história no Antigo Testamento, apontando o pecado das pessoas, dos reis, e o sofrimento foi inerente à existência humana. O apóstolo Paulo, ele revela algo no capítulo 3, que é muito interessante. Ele diz assim, que a lei
revelou o pecado ao homem. O capítulo 3, versículo 20 aos Romanos diz assim, Romanos 3, verso 20. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseado-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Olha que interessante. Talvez se a lei não tivesse sido manifestada, os seres humanos talvez não teriam essa chance de saber sobre o pecado e que são pecadores. E eu quero falar nessa noite sobre um tema subordinado ao meu coração e falar sobre o pecado do homem e a graça de Deus. O pecado do homem e a graça de Deus. Olha que interessante, ele afirma no versículo assim, pois todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3, versículo 23. Então, acaba aquela afronta dos judeus e dos gentios que eram cristãos. Um apontando para o outro, vocês são pecadores, porque adoram outros deuses. Tá, mas vocês são pecadores, porque tem a lei, e mesmo assim não obedecem. O interessante foi que Paulo estava tentando retirar essa briga. E ele unifica isso dizendo, olha, nem os gentios e nem os judeus, todos vocês pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O apóstolo Paulo, no capítulo 3, ele traz algo interessante que deveria ser pregado a nós, de todas as igrejas do Brasil, no dia de hoje. Ele diz assim, nenhum homem vai até Deus por vontade própria. Romanos 3,11 diz assim, para ficar mais claro, não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornando-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem. Não há ninguém que sequer. Olha que interessante. Em algumas outras igrejas do Brasil, é pregado que é o homem que vai até Deus, e não é Deus que vai até o homem. É pregado que o homem escolhe se ele quer ir até Deus, ou se é Deus que vai até o homem. No mais interessante disso, é que quem parece que é o soberano da história, não é o Deus Todo-Poderoso, mas o homem. Eu ouvi de um certo teólogo, no mês passado, que ele dizia assim, que após o ser humano ser regenerado, ele é assistido pela graça, e após ele ser regenerado, ele escolhe se ele quer ser ou não ser salvo. Isso fica meio estranho, isso fica bem complicado. Porque não faz sentido algum o ser humano ser alguém pecador, ser alguém miserável, ser alguém destituído da glória de Deus, encerrado debaixo de desobediência, ser revivido e perguntar, você quer ou não ser salvo? Você quer ou não ser escolhido? A Bíblia condena isso, a Bíblia não fala sobre isso. A Bíblia ensina, as Escrituras demonstram que é o homem que vai até Deus, que ninguém pode vir a mim sem que o Pai me enviou não o trouxere. Quem vai até o homem, no caso aqui das Escrituras, é Deus, e não é o homem que vai até Deus. O apóstolo Paulo deixa bem claro isso. E o mais interessante é que ele fala do pecado do homem. O que é o pecado no homem? O pecado não é só a transgressão da lei. O pecado não só te afasta de Deus. Charles Henrique Gomes, que é um dos chanceler da presbiteriana, da Mackenzie também, ele diz assim, que o ser humano é a imagem e semelhança de Deus. Que a imagem e semelhança que foi colocada, foi colocada de uma forma perfeita, Deus conduziu e compartilhou os atributos comunicáveis com o homem, ele pecou. E após o pecado, ele ainda continua sendo a imagem e semelhança de Deus, a imago Dei, que quer dizer imagem e semelhança de Deus. Só que ele fala que o pecado, ele não chegou nas suas últimas consequências, porque se tivesse chegado nas últimas consequências, o ser humano teria se autodestruindo, logo seria desumanizado. E ele diz que essa marca que foi colocada no ser humano, da imagem e semelhança de Deus, não é algo constitutivo, é algo que foi perfeito de forma por Deus,
que não apaga a imagem e semelhança de Deus. Ainda o homem possui a imagem e semelhança de Deus. Então eu não diria que o homem talvez possua a imagem e semelhança de Deus, mas que ele é a imagem e semelhança de Deus, mesmo sendo pecador, miserável, destituído da glória de Deus, encerrado debaixo de desobediência e morto em delitos e pecados. Ele ainda continua sendo a imagem e semelhança de Deus, mas com uma poeira de pecado e de morte em si, mas mesmo assim continua sendo alguém que é a imagem e semelhança de Deus. O pecado, ele abala a aliança que nós temos com Deus. O pecado, ele te afasta de Deus. O pecado, ele é como um câncer que está dentro de um ser humano, que não tem aquela cura ainda, porque ainda não fomos arrebatados, não subimos ao céu. Então o pecado ainda não foi tirado de nós, ele será tirado assim que Jesus vir na sua segunda vinda. Então quando este pecado sair de dentro de nós, nós nos encontrarmos com Cristo no céu, aí nós receberemos a graça de forma completa. O ser humano agora, ele será alguém perfeito, imortal, incorruptível e que não tem mais a influência do pecado em si. Conseguiremos adorar a Deus, ir a Deus, porque nós fomos chamados por Deus e escolhidos por Deus, eleitos por Deus, não por nós. Se estamos aqui essa noite, não é porque nós queremos estar aqui, mas foi porque Cristo nos trouxe. Cristo nos conduziu a estarmos aqui. Foi Ele que nos resgatou da morte, do pecado. Estávamos lá, mortos, em delitos e pecados, pecadores, completamente dentro de um caixão, e precisamos da mão de Deus para nos tirar desse caixão, nos regenerar, nos dar fé, nos santificar, nos tornar filho de Deus, e assim sermos salvos e glorificados por Deus. O capítulo 4 de Romanos, ele fala algo muito interessante. No capítulo 4, versículo 4 diz assim: ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. Há um pregador que costuma dizer que ele tem crédito com Deus. Ele diz assim: se eu ainda tenho crédito contigo, como pregoeiro da sua palavra, aí pede anjos, serafins, querubins, arcanjos, e pedem muitas coisas, como se o ser humano tivesse algum crédito com Deus. A obra que nós fazemos ainda nos torna dívida ainda nós estamos em dívida. A melhor obra que nós fazemos ainda nos deixa em dívida com Deus, e era isso que o apóstolo Paulo estava falando. Quando ele cita Abraão, Abraão diz assim: olha, Abraão creu e isso lhe foi imputado como justiça. Olha que interessante. Os judeus, eles queriam colocar de qualquer forma as obras como forma de salvação. Eles queriam colocar de qualquer forma as obras ali do lado do sacrifício de Cristo. Não bastava o sacrifício de Cristo, mas as obras tinham que estar no meio para que fosse salvo. E o apóstolo Paulo, quando escreve esse capítulo 4, ele aborda esse tema usando o pai, que é Abraão, que é o pai das nações. Ele diz assim: olha, Abraão, ele creu e foi imputado, mas ainda assim ele era devedor. Nós, semelhantes a Abraão, nós cremos em Cristo, mas ainda assim somos devedores. Não temos crédito com Cristo. O nosso crédito com Cristo é inexistente, porque hoje em dia é pregado, tem esses tipos de pregação, que você tem crédito, que se você faz a obra, você deve receber mediante as suas obras, que se as obras que você faz durante 10, 20, 30, 40 anos, te trará galardões incríveis, como se Cristo te devesse alguma coisa. E Paulo estava explicando isso. Olha, vocês fazem a obra, beleza. Vocês ficam lá nas sinagogas, vou usar para os dias de hoje, nas igrejas, acreditando que a obra que você faz te trará algum benefício. Mas a salvação, meus irmãos, entramos num período de salvação, na ordem salvífica. Efésios 2, verso 8 diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, mas é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Olha que interessante o apóstolo Paulo abordando esse tema.
As obras que nós fazemos, se nós estamos aqui, fazemos a obra, não é obras para sermos salvos, mas nós fazemos as obras porque nós somos salvos. O apóstolo Paulo estava tentando explicar isso aos judeus, que as obras que eles faziam não era para ser salvos, e nem para aqueles que eram gentios, mas porque eles eram salvos. Não tem como a gente colocar um pacote, irmãos, e colocar Jesus, o seu sacrifício na cruz do Calvário, mais as obras. Jesus, o seu sacrifício na cruz do Calvário, mais a bondade. Jesus, o seu sacrifício na cruz do Calvário, mas aquela coisa boa que o ser humano gosta de fazer para o ser humano, um ajudando o outro. No capítulo 4, ele fez esse paralelo entre Abraão e por que nós somos filhos de Abraão na fé. Porque Abraão creu, ele foi acreditado, né, como diz a Bíblia. E os seres humanos, nós que estamos aqui hoje, e aceitamos Jesus pela fé, também nos foi acreditado, mas ainda assim somos devedores. Paulo faz esse paralelo da fé de Abraão e com a fé dos cristãos, que agora nós se tornamos filhos de Abraão na fé, por conta de acreditarmos em Cristo. Assim como Abraão creu, ele foi acreditado, nós cremos em Cristo e também foi acreditado. O segundo paralelo que ele cita é entre a lei e a graça. Aí entra o ponto positivo da história e o ponto negativo. Na lei, o ser humano ele era justificado pelas suas obras, pela sua conduta diante de Deus. Paulo diz assim, olha, na lei é assim, na graça não depende do homem para ser justificado, pois quem justifica é Cristo, quem justifica é Deus. Alguns deles aceitaram esta carta do apóstolo Paulo, outros negaram, e o mais interessante é que diz que os judeus que negaram isso, eles estavam de malas prontas para o judaísmo, eles não acreditavam nisso, que a lei, você agora poderia ser salvo mediante a sua conduta diante de Deus, e a graça depende só de Cristo para ser salvo, e assim sempre tentando juntar, e o apóstolo fala assim, ó, separa, a lei foi antes, agora o negócio é graça, é mediante a graça que você é salvo, mediante a fé, mas olha, não depende de vocês, nada do que vocês façam, vai fazer você ser salvo, mas se Cristo não te salvar, se Cristo não te trazer ao Pai, você não consegue ser salvo. E aí ele começa a trazer algo interessante, que o homem ele é incapacitado de ir a Deus por vontade própria. Calvino falava sobre a depravação total. O ser humano, por vontade própria, ele não consegue vir a Deus. Mas aí tem um problema, que é esses 3 capítulos que eu falei. A influência do pecado. A influência do pecado não nos ajuda em nada, só nos atrapalha. Porque se o pecado não tivesse em nós, a gente conseguiria ir a Deus. Nós conseguiríamos ir a Deus. Mas como nós temos a influência do pecado, eu tenho que falar que Pelágio fez uma obra de arte que se tornou um garrancho, né? Ele dizia que o ser humano não nasceu com pecado, só foi Adão. E que só Adão que pagará pelos seus pecados. O ser humano, ele não nasceu pecador, ele comete o pecado durante os seus anos de vida. Mas a Bíblia fala outra coisa, irmãos. A Bíblia diz assim, olha, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos são feitos pecadores mediante a Deus. E aí Paulo começa a abordar um tema muito mais interessante. Ele diz assim, olha, que por meio de um só homem, todos foram feitos pecadores. E aí começa a forma que Paulo fazia. Deus é maravilhoso, Deus é um jogador de xadrez, sabe o que vai acontecer lá no tabuleiro, e ele faz cada jogada perfeita em seu lugar. Essa carta do número 5, do capítulo 5 aqui, o apóstolo Paulo, eu particularmente, o apóstolo, no capítulo 5 aqui, alguns estudiosos dizem que é a carta mais complexa que tem aos romanos, juntamente com o capítulo 9, que fala da justiça de Deus, e o capítulo 11. É uma dos capítulos mais difíceis de serem entendidos. Ele diz assim, primeiro ele fala um paralelo. Primeiro paralelo, ele abre um paralelo sobre Adão e sobre Cristo. Que aonde Adão pecou e falhou,
Cristo havia prevalecido, que por meio de Adão, o pecado entrou em nós todos os seres humanos se tornaram pecadores, mas que através de Cristo, nós seremos justificados. O mais interessante do capítulo 5, é que ele fala que a graça de Deus nos leva para o céu, mesmo nós merecendo o inferno. É de fato que nós que estamos aqui, e ouvindo as mensagens que estão sendo pregadas, aprendemos algo importante, que nós não somos merecedores do céu. O ser humano, ele por ter a influência do pecado, ele não merece o céu, ele merece o inferno. Mas ele merece o inferno é porque ele é pecador, porque ele é miserável, porque ele é destituído da glória de Deus, ele é encerrado debaixo de desobediência e é morto em delitos e pecados. Por isso merecemos o inferno. Não há quem faça o bem, não há quem busque a Deus, então nós somos pecadores miseráveis. E o mais interessante é que em alguns lugares está sendo pregado ao contrário. Você merece. O que você faz para Deus é bom. A obra que você faz para Deus é ótima. Você vai receber um galardão por isso. Você está fazendo a obra e por isso você será salvo. A Bíblia ensina completamente, ela refuta tudo isso. A Bíblia refuta e de uma forma interessante. E um certo teólogo me falou hoje que a graça, ela, quando é revelada a nós seres humanos que somos salvos, ela nos humilha. Porque quando não conhecemos a graça, quando não somos regenerados, nós nos sentimos autossuficientes, nós nos sentimos capazes de fazer por vontade própria, nós nos sentimos prontos para fazer segundo o que nós queremos. A graça, ela nos humilha, ela nos coloca no lugar que nós merecemos, dizendo, olha, você se achava alguém bom, autossuficiente, mas agora que você recebeu essa graça de Deus, essa graça irresistível, você entende que você é um pecador e que você não é merecedor de ir ao céu. Nós não somos merecedores de ir para o céu. Se não fosse a graça de Deus ser superabundante, ainda nós estaríamos mortos em nossos delitos e pecados. Estaríamos em um caixão, não seríamos regenerados, nós estaríamos lá, esquecidos. A graça de Deus, ela é tão importante a nós seres humanos, que além de ela nos trazer a vida e nos dar esperança, ela nos ajuda a termos a aliança novamente com Deus. A aliança com Deus é restaurada. Você agora sai de alguém morto em delitos e pecados e se torna alguém vivo. Vivo, mas não por si próprio. Você está vivo hoje porque Cristo te regenerou. Cristo te trouxe a vida. Eu já estou terminando. A graça de Deus, ela nos põe no lugar que nós devemos estar de pecadores. Se somos salvos, não é por nós, mas por Cristo e pelo seu sacrifício na cruz do Calvário. Eu quero ressaltar essa noite de hoje, nós estamos aqui entre irmãos, todos nós temos como regra de fé e prática as Escrituras, seguimos elas, nós entendemos que somos pecadores. Se você talvez está conhecendo essa doutrina bíblica que é verdadeira, antes você foi talvez ensinado que você era merecedor, que você era capaz e que as obras te salvavam. Hoje, pelas Escrituras, você aprende que é somente por Cristo, através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Não teríamos capacidade alguma de ir a Cristo. Se não fosse Cristo morrer por nós, irmãos, nós não estaríamos aqui nessa noite. E olha, que interessante, no capítulo 2, Paulo diz assim, feliz é o homem que é salvo pelo Senhor. Eu sou feliz, sabe por quê? Porque eu entendo que se não fosse Jesus morrer na cruz do Calvário, eu estaria morto ainda em delitos e pecados, e que o meu caminho seria o inferno. A humanidade toda está indo a caminho do inferno antes de Jesus vir e fazer o seu sacrifício. Está a caminho do precipício, com tampões nos seus olhos, com tampões nos seus ouvidos. Ele é surdo, ele é cego, ele não ouve nada. Ele chamando, olha o chamado do evangelho, se converta, se arrependa.
Esse é o chamado do Evangelho. Mas tem pessoas que são eleitas, que são pessoas que são escolhidas por Deus, que Deus gritou e você não ouviu. E Ele te escolheu, Ele foi até você. Primeiro Ele te chacoalhou, aí você despertou. Depois Ele foi e tirou os tampões dos seus olhos, e aí você passou a ver a verdade que você está vendo agora. E aí Ele foi e tirou o tampão dos seus ouvidos, e você passou a conhecer o Evangelho. Tudo isso é feito por Ele e por Ele. A glória é dEle. Tudo que está acontecendo aqui é dEle. É por Ele são feitas todas as coisas. Porque nós somos incapazes de ir até Deus e fazer a obra de Deus por vontade própria. Quero ressaltar e finalizar que se somos pecadores, a W. Tozer, que é um dos meus teólogos favoritos, ele diz que o ser humano, ele se torna regenerado a partir do momento que ele entende que ele é pecador. Eu entendo que eu sou pecador, que eu sou falho, que eu sou miserável, destituído da glória de Deus, e preciso muito do auxílio da graça do Senhor para ser salvo. Nós somos pecadores, isso ainda por enquanto não mudou. Vai mudar após Jesus voltar. E quando Jesus voltar, vai ser um dia bendito para nós seres humanos. Que nessa noite de hoje nós tomamos consciência disso, que somos pecadores e que é Cristo que nos salva. Amém? Que Deus abençoe nessa noite de hoje. Incline a sua cabeça que eu quero orar pela sua vida. Soberano Deus, eterno Pai, obrigado, Senhor, por esta noite de hoje, por esta oportunidade única e singular de poder ministrar a sua palavra, Senhor. Entendemos o quanto somos pecadores, Senhor, e o quanto nós precisamos de Ti, Senhor. Obrigado por ter nos salvado e nos ter escolhido, Senhor. Te agradeço, Senhor, nesta noite de hoje, em nome de Jesus. Agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus.